Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Se Liga Trader. Meu nome é Gustavo Serra, sou day trade, especialista em análise técnica em opções binárias e hoje a gente vai bater um papo sobre time frame. Então o tema do vídeo de hoje é time frame. A gente vai falar um pouquinho sobre os time frames mais conhecidos em opções binárias e também a gente vai descobrir juntos qual o time frame ideal para você. Então bora lá que eu vou comentar também qual o time frame que eu uso todos os dias para ganhar dinheiro no mercado e vou te ajudar exatamente com isso. Bora lá pro vídeo. Então, antes de tudo, a gente vai entender o que é um time frame. Time frame nada mais é do que o período da vela que você vai estar analisando e operando. A gente está aqui na Cotex. Aqui na Cotex, nesse cantinho esquerdo, a gente está aqui em 1M. Então, a gente está vendo 1M, ou seja, velas de 1 minuto. Isso quer dizer que cada velinha dessa aqui vai durar 1 minuto. Então a gente pode alterar o time frame da nossa vela para diversos outros time frames, como por exemplo 5 minutos. A maioria da galera que opera opções binárias dá suas entradas ou em M5, que seria o gráfico de 5 minutos, ou em M1, certo? Então, a maioria das vezes a gente vai estar entre um desses dois time frames. A gente pode sim analisar outros time frames. A gente pode analisar o time frame de H1, ou seja, velas de 1 hora. A gente pode analisar também velas de 4 horas, velas diárias. Então, com mais a gente aumenta o tamanho do time frame, menos ruído o gráfico vai ter, ou seja, o gráfico vai ser mais suave. Vamos passar para um gráfico sem ser OTC para a gente trabalhar um pouco isso. Então tá bom, vamos entender um pouco mais sobre o time frames. Concorda comigo que em uma vela de 5 minutos, a gente vai ter 5 velas de 1 minuto, certo? Então concorda comigo que nessa vela que acabou de finalizar em M5, essa velona verde gigantesca aqui, ela vai ser composta por exatamente 5 velas de 1 minuto. Então vão ser essas 1, 2, 3, 4, 5. Então em menores time frames a gente vai ter mais ruídos no gráfico, ou seja, vai apresentar um movimento mais, digamos que irregular. Vamos dar uma olhada em um time frame um pouco maior, como por exemplo H1. Veja que o gráfico ele se comporta naturalmente de maneira mais lenta, porque vai demorar muito mais para fechar uma vela de H1, ou seja, 60 velas de 1 minuto, e assim o gráfico vai apresentar uma menor quantidade de ruído, vai trabalhar de maneira mais suave, certo? Então, ok, agora que a gente já aprendeu, já entendeu o que é um time frame, a diferença entre time frames maiores e menores, a gente vai começar a trabalhar um pouco qual é o time frame ideal para você realizar suas operações. Então, primeiro de tudo, o que eu quero ressaltar é que não existe um time frame certo e um time frame errado. Cada trader se sente mais confortável operando em um time frame, se sente mais apto a operar nesse time frame. Mas como eu me sinto mais confortável em um time frame ou outro? Apenas operando. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu operava M5. E depois de um tempo operando M5, quando eu já tinha uma maior aptidão de análise técnica, quando o meu olhar já era um pouco mais apurado para entender os movimentos que o gráfico fazia, eu passei para M1. Porque M1 já é uma movimentação de gráfico muito mais rápida, certo? Então, para a gente acompanhar o time frame de M1, que é curtíssima, mega curtíssima duração, a gente já tem que estar com um olhar um pouco mais rápido no gráfico. A gente tem que tomar decisões muito rápidas. Por isso que para iniciantes é muito mais interessante o time frame de M5, porque você pode ter um tempo ali para pensar, para confirmar seus filtros e gatilhos de entrada de uma maneira mais calma, ou seja, você vai poder analisar um pouco melhor a entrada, analisar um pouco melhor a região que o gráfico está chegando e a maneira de que ele está chegando. Já em M1 é bem diferente disso, você tem segundos para analisar isso, certo? O gráfico está chegando numa região que você tem interesse, você já analisou, você já viu se está de acordo com seus filtros e gatilhos, porém é muito mais rápido que isso acontece. É muito mais fácil você ter essa dominância quando você já domina totalmente, você está totalmente apto no seu operacional. Você já entende e já está decorado todos os seus filtros e gatilhos. Por isso, quando você está começando no mercado financeiro, time frame de M5 é um pouco mais interessante, porque o movimento dele
já é um pouco mais devagar, você tem um tempo maior para pensar nas suas entradas, aonde você vai entrar, qual região você vai entrar, e você consegue entender um pouco mais da base da análise técnica. Isso facilita bastante para você. Mas, em contrapartida, obviamente, o time frame de 1 minuto vai apresentar muito mais oportunidade para a gente do que o gráfico de M5. Eu não estou dizendo que o gráfico de 1 minuto ele vai dar mais win para a gente. Ele vai apresentar mais oportunidades. Porém, obviamente, como é um gráfico de mais ruídos, muitas dessas oportunidades elas darão loss. Então, quando você opera M1, você tem que estar muito mais alinhado com seus filtros e gatilhos para entender realmente qual entrada vai ser a ideal para o seu operacional. Então, operando M1, a gente tem que saber filtrar muito mais isso pela quantidade de ruídos que apresenta. Mas, como o gráfico se movimenta muito mais, a gente vai ter muito mais oportunidades para a gente estar entrando, certo? Então, a gente vai ter muitas regiões, como por exemplo aqui, a gente tem uma região de topo, onde a gente poderia aplicar suporte e resistência. A gente também tem claramente uma linha de tendência formando, depois o gráfico ele reverteu essa linha de tendência, a gente poderia aplicar o rompimento dessa linha de tendência, certo? Então são muito mais oportunidades que a gente pode estar encaixando no nosso operacional. Já o time frame de M5, para o gráfico chegar numa nossa zona de suporte, por exemplo, vai ser maior tempo envolvido, certo? Até porque a duração da vela é de 5 minutos e não de 1 minuto. Então a gente vai ter menos oportunidades, certo? E não é porque a gente tem menos oportunidades que nosso operacional vai se tornar mais assertivo também. A gente tem que alinhar sempre filtros e gatilhos tanto quanto em M1, certo? Mas a gente vai ter, por exemplo, para traçar uma LT, olha o tempo que demorou. A gente estava aqui desde as 9 da manhã, para a gente complementar o terceiro toque da SLT foi só às 4 da tarde. Se eu colocar lá em M1, eu vou achar muito mais linhas de tendência para a gente estar conseguindo operar. Olha aqui, ó. Essa linha de tendência que eu tracei foi das 11 às 13, certo? Os 3 toques que ela veio a fazer. Olha outro exemplo aqui. A gente traça outra linha de tendência com facilidade que rolou das 10h30 até as 11h50. Então é muito mais rápido os movimentos no time frame de M1. Só que sempre lembrando que tanto o time frame de 1 minuto quanto de 5 minutos é de curtíssima, máxima, curtíssima duração. Então a gente sempre tem que estar muito alinhado com os nossos filtros e gatilhos e sempre lembrar que são time frames de bastante ruído no mercado financeiro. Então, ambos os time frames mais operados em opções binárias, M1 e M5, a gente vai precisar de muita paciência envolvida. M5 as entradas vão demorar um pouco mais para aparecer, certo? Em M1 a gente vai ter uma maior quantidade de entradas aparecendo, mas nem todas elas são boas, nem todas elas estão alinhadas com todos os nossos filtros e gatilhos. Então a gente tem que ter muita paciência para filtrar esse mundaréu de entrada que vai aparecer em frente aos nossos olhos e conseguir esperar a melhor entrada. Então é muita paciência envolvida. Um trader, às vezes, ele abre o gráfico e já quer sair entrando em todo o suporte e resistência que vê. Esse é o erro. A gente tem que esperar o suporte e resistência que mais alinhe com os nossos filtros e gatilhos. Você quer entender um pouco mais sobre operacional, sobre como dar entradas? Dá uma olhada nos nossos vídeos aqui no canal Se Liga Trader, que tem bastante vídeo sobre operacional para você começar a aplicar finalmente das suas primeiras entradas como um profissional no mercado. Lembrando que os filtros e gatilhos de M1 e de M5 são bem diferentes, então a gente sempre tem que estudar o operacional focado para o time frame que a gente está utilizando, a estratégia focada no time frame que a gente vai querer utilizar para dar as nossas entradas. E nada te impede de você fazer uma análise em um time frame um pouco maior, por exemplo, estou operando em M1, coloco lá em M5 para ver como está uma tendência um pouco mais macro do gráfico, certo? Nada te impede. Basta encaixar com o seu operacional. Sempre lembrar disso. Tem que encaixar com o seu operacional. E eu migrei de M5 para M1, porque às vezes em M5 você fica lá horas e horas e horas esperando uma entrada, esperando o gráfico chegar na sua região. Ok, você faz lá suas marcações em 5 gráficos, em 2 deles tem marcações chegando. Aí quando o preço está chegando na sua marcação, ele vai lá e chega de um jeito horrível, você não consegue pegar a entrada e tem que ficar lá mais 2 horas esperando o preço se movimentar para chegar em outra zona, e às vezes ele chega de maneira ruim, que desencaixa com seus filtros e gatilhos, você tem que ficar esperando de novo e de novo. Por isso que eu prefiro o tempo gráfico de 1 minuto, eu tenho mais oportunidades, mas eu sempre coloquei na cabeça que eu preciso filtrar muito bem as oportunidades que o gráfico vai me apresentar em M1, porque vai me apresentar muito e muito ruído. Então, para mim é muito mais confortável ficar filtrando essas entradas que vão me aparecer do que ficar esperando zonas chegarem.
Aí vai do estilo de trader que você é, vai do que você se sente mais confortável operando. E também tudo depende do que você quer operar no mercado financeiro. Se eu estou operando day trade, faz sentido sim eu passar para time frames menores e analisar time frames menores. Mas se eu estou operando o swing trade, por exemplo, que é um trade carregado por dias, nós estamos falando de opções binárias, um trade carregado por 3 dias ou mais, por exemplo, não faz muito sentido, por exemplo, a gente estar analisando M1. Faz mais sentido a gente analisar no mínimo o gráfico de hora e o gráfico diário, para a gente ver umas movimentações maiores que o gráfico está apresentando. É a mesma coisa para um hold. Quando a gente está holdando alguma coisa, ou seja, quando a gente quer comprar e segurar, por exemplo, o Bitcoin. Quando a gente quer comprar e segurar, a gente não vai analisar o gráfico de 1 minuto. Pode sim dar uma olhadinha em 1 minuto para ver como tá, para você entrar no momento correto. Mas, quando a gente está para hold, a gente vai olhar lá o gráfico mensal, o gráfico semanal. Ou seja, tudo vai do que você vai fazer no mercado financeiro. Tá, Gustavo, mas eu caí de paraquedas no mercado agora. Qual tempo gráfico eu devo utilizar para começar finalmente a dar minhas entradas? Bom, se você não tem nenhuma experiência com análise técnica, eu recomendo fortemente você começar em opções binárias, fazendo day trade em opções binárias, utilizando o gráfico de 5 minutos. Então a gente vai colocar aqui em 5M, M5, que a gente costuma falar, e a gente vai sempre analisar e dar nossas entradas em M5. Depois de um tempo que você estiver mais proficiente, você estiver mais confortável na análise técnica, você entender melhor os padrões gráficos, as figuras gráficas, os movimentos de preço que o gráfico vai estar te apresentando, você pode pensar em diminuir o time frame para M1, caso você tenha interesse, certo? Mas sempre começar em M5, passar pelo menos ali uns 2 meses analisando e operando em M5, porque M5 ele vai dar um movimento mais lerdo de preço, então a gente vai ter mais tempo para pensar nas nossas entradas, pensar em como o gráfico está se comportando e analisar melhor como o gráfico está se comportando. Depois disso, você pode ir para M1, que é tiro, porrada e bomba, é movimentação a todo momento, é ruído a todo momento. Só que sempre estude e foque em um time frame. Não fique pulando de um time frame para o outro. Esse é um erro muito grande dos traders. Ficar um mês em M5, não gostei de M5, vou para M1. Fico mais um mês em M1, não me adaptei, volto para M5. Aí fico lá de novo em M5, nossa, esse mês estou cansado de operar. Não aguento mais ficar esperando uma entrada boa. Vou para M1 de novo, ver o que dá. E ficar nesse pula-pula. Isso, na verdade, é totalmente errado. Você não vai estar conseguindo masterizar o seu operacional, coisa que a gente tanto fala, que faz muita diferença na vida do day trader. Então, já que você começou agora no mercado, opere um mês, 2 meses no M5. Caso você já se sinta confortável para fazer umas análises em M1, opera na conta demo um tempinho lá no M1 para ver se você vai realmente se encaixar, você vai gostar do time frame de 1 minuto, certo? Caso não se sinta confortável em 1 minuto, continue no M5, masterize o seu operacional num desses 2 time frames, só não fique pulando entre os 2. O importante é você saber tudo sobre o seu operacional, saber tudo sobre os filtros e gatilhos que vai te fazer boas entradas no mercado financeiro. Então basta a gente treinar muito bem um time frame, que eu tenho certeza que logo você vai começar a ganhar muito dinheiro no time frame que você escolher. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos traders e também, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente nos comentários, pode mandar a dúvida lá pra gente no Instagram, no WhatsApp, que também tá no Linktree do Instagram, que a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre esse vídeo ou sobre qualquer outro conteúdo. Lembrando que no Instagram a gente posta conteúdo todos os dias, a gente posta nossas análises, a gente posta... Ai, cacete. A gente posta nossas análises, nossas entradas todos os dias em opções binárias, então segue lá que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua carreira de day trader. Até o próximo vídeo, bons estudos! Pam, 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 pam.